As milícias representam hoje a maior ameaça para a segurança pública do Rio de Janeiro. É uma ameaça que começa a transformar num quadro nacional. São grupos armados que dominam territórios, formados por agentes públicos da área de segurança, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, agentes públicos que deveriam dar segurança pública, mas que agem pelo interesse privado, controlando a distribuição do gás, o gatonete, a extorsão direta dos moradores, o transporte alternativo e fazendo com que o seu domínio territorial se transforme num domínio político. Esse é o grande salto que a milícia dá no Rio de Janeiro. Eles partem de um domínio econômico e começam a ter projeto de poder. Diversos milicianos se candidataram e conseguiram se eleger, tanto a vereador quanto a deputado estadual no Rio de Janeiro. E algumas outras personalidades políticas tiveram o apoio de milicianos e foram eleitos, inclusive, para deputado federal. A relação entre crime, polícia e poder se intensificou muito no Rio de Janeiro nos últimos anos. Por isso nós conseguimos aqui na Assembleia Legislativa aprovar uma CPI que no segundo semestre do ano passado investigou de forma muito intensa o funcionamento desse embrião de máfia, que são as milícias do Rio. Chegamos a um relatório final aprovado por unanimidade nessa casa, que indiciou 225 pessoas, nunca uma CPI tinha feito isso aqui na Assembleia Legislativa, levou à cassação de um deputado, levou à cassação de 2 vereadores e impediu que outros conseguissem se eleger. O resultado foi bastante concreto e o mais importante, existem 58 propostas que estão no relatório final que devem ser utilizadas pelo poder público para a manutenção do enfrentamento a esses grupos, tanto do poder judiciário, legislativo, executivo, do governo federal, dos governos municipais, propostas que vão desde origens econômicas, como a necessidade de controle sobre o transporte alternativo, o enfrentamento ao poder dessas cooperativas, até uma mudança na legislação federal. Nós precisamos ter, por exemplo, uma legislação que tipifique o crime de milícia. Nós precisamos desarmar os bombeiros numa outra perspectiva de segurança pública. Então são diversas propostas que agora o nosso desafio é fazer com que sejam implementadas. Nós defendemos o relatório da CPI no dia 10 de dezembro do ano passado. De lá para cá, nós tivemos mais de 40 prisões de líderes que estavam indiciados no relatório da CPI. E nós tivemos também um número muito grande de mortes entre essas lideranças, entre esses milicianos, que ultrapassa o número de pessoas presas, inclusive. Entre presos e mortos, nós temos mais de 100, de uma lista aí de pouco mais de 1.000 que foram não indiciados, mas foram citados, indiciados foram 226, que já morreram ou foram presos. Isso mostra a intensidade dessas relações das milícias com o Rio de Janeiro. As milícias se concentram no Rio, fundamentalmente no município do Rio, na área da Zona Oeste, ali fundamentalmente Campo Grande e Jacarepaguá, mas começa a se estender com muita força para a Baixada e para outras regiões, inclusive com algumas experiências no interior do estado do Rio, o que é algo que o poder público tem que estar muito atento. A realidade hoje é que as milícias, mesmo sendo enfraquecidas em algumas áreas, é inevitável dizer que em Campo Grande a Liga da Justiça, que era mais forte, sofreu um baque muito grande, todos os seus líderes estão presos, os seus negócios foram afetados. Em Jacarepaguá, algumas milícias foram enfrentadas. Na Baixada Fluminense, acabamos de ter a prisão de um importante miliciano que seria provavelmente eleito deputado estadual. Nós temos um enfrentamento pontual de diversas milícias que são poderosas e precisa ser feito, Mas, no total, essas milícias continuam crescendo. Na época do relatório, nós tínhamos 170 áreas do Rio dominadas por milícia, hoje já ultrapassa 200. Ou seja, mesmo com uma ação da polícia, mesmo com uma prioridade que agora o Estado está dando que antes não dava, as milícias continuam crescendo. Crescem porque é um grande negócio, crescem porque são lucrativas. Onde tem milícia, tem morte e tem lucro. O poder público tem que estar articulado, desde a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, num incansável enfrentamento a esses grupos. São embriões de máfia e representam hoje a maior ameaça da segurança, a maior ameaça para a população do Rio de Janeiro.